A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Aprendo nela a vontade de Deus, que livro incomparável. Boa noite, irmãos. Estamos iniciando mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos, dos amigos. Nós estamos estudando o livro de Ruth. Hoje vamos começar o capítulo 4. Vamos orar ao nosso Deus. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos provê com a Tua palavra para que nós sejamos orientados a agir de acordo com a Tua vontade. Obrigado, Senhor, conduz-nos nesse estudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, então, nós terminamos o capítulo 3. O último verso do capítulo 3, o verso 18. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Ruth colocou em prática o plano de Noemi, seguiu suas orientações e agora só lhes restava esperar. E é assim na nossa vida. Nós fazemos a nossa parte. Há coisas que nós não podemos fazer. E o que não é a nossa parte, aquilo que nós não podemos fazer, qual que é o nosso papel então? Descansar. Descansar em Deus. Esperar no Senhor. Ela diz então, sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Com base em que Noemi faz esta afirmação? Com base em tudo que ela já havia ouvido e até mesmo presenciado acerca do comportamento de Boaz como um potencial resgatador. Capítulo 4, então, começando neste momento, nós lemos no primeiro verso: enquanto isso, e olha como é interessante a narrativa, parece bem os nossos romances de hoje, as novelas de hoje, as histórias contadas nos nossos dias. Esta bela história de Ruth. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou-lhe e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Porta da cidade. Boaz subiu à porta da cidade enquanto elas estão conversando, já para tomar as providências relacionadas ao assunto, à sua promessa a Ruth. Sentou-se ali exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Sentou-se à porta da cidade. Porta da cidade era o lugar comum para as transações comerciais e jurídicas
no qual havia fácil acesso a testemunhas. Boaz estava no tribunal, estava diante do tribunal. Aqueles que gostam de direito, de regras jurídicas, este é um assunto bem interessante para ser estudado, como as coisas aconteciam antigamente e não apenas em Israel. Nós vamos ver daqui a pouquinho um exemplo fora de Israel. Então aquele era um lugar comum para as transações comerciais e jurídicas, para negociações, tanto comerciais como jurídicas, assuntos legais, assuntos que precisavam de uma fundamentação, uma base mais firme dentro das regras da cidade ou da nação. A porta da cidade era um lugar também onde o acesso a testemunhas era bem fácil. Todos nós sabemos que discussões jurídicas, principalmente, e aquelas discussões comerciais que precisam de um embasamento jurídico também. Essas negociações, contratos assinados, discussões precisam de testemunhas. As testemunhas assinam junto com os contratantes e contratados, junto com os interessados na negociação. Acontecia também de, às vezes, o próprio rei colocar o seu trono na entrada da cidade. Lá em Deuteronômio 25, verso 7, esta é uma passagem que nós já mencionamos neste estudo. Vamos verificar o verso 7, que é um verso bem específico desta situação da lei do levirato, Deuteronômio 25, verso 7. Vejam aí o que nós temos aqui. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, falando aqui desta lei, do resgatador, do parente próximo, lei do levirato. Se todavia ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Se vocês continuarem a leitura, vão saber o que acontecia na sequência. Vou deixar por conta de cada um para que vocês possam crescer no conhecimento do estudo bíblico. Agora sugerindo aí, a sugestão que eu faço é indutivo, você mais você, claro, na direção de Deus. Então, Deuteronômio 25, 7 está falando aí da viúva que lá à porta da cidade reúne os líderes para falar de um resgatador que de repente quer fugir à sua obrigação. E como nós falamos na sequência, às vezes o rei colocava o seu trono na entrada da cidade. Lá no primeiro livro dos Reis, nós temos uma menção disto no capítulo 22, verso 10. Uma das poucas épocas depois do reino dividido de Israel em 10 tribos do norte e 2 do sul. Uma das poucas oportunidades em que o reino dividido não estava em atrito. Então nós lemos lá, 1 Reis 22, verso 10. Usando vestes reais, o rei de Israel
e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. Eles tinham um assunto ali a ser discutido. Estavam na porta da cidade. Queriam saber se deveriam ou não ir à guerra. Por isso aqueles profetas, se quiser, continue aqui esta leitura também e aprenda mais da história de Israel e seus costumes. Jeremias 38, verso 7, profeta Jeremias é uma outra referência que nós podemos citar aqui para mostrar como a porta da cidade era um lugar frequentado tanto pelo rei, que muitas vezes tomava ali suas decisões e julgava, como também pelos líderes da cidade, aqueles líderes de influência, os anciãos. 38, verso 7. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim. Então, olha aí, Benjamim, cidade, uma das tribos de Israel. Samaria, capital lá das 10 tribos. Jerusalém, ali, no caso de Judá. Então, 2 exemplos mais para nós percebermos na Bíblia, na Palavra de Deus, como era costume ir ao fórum. O fórum era a porta da cidade. Bom, então enquanto elas conversavam lá sobre o que tinha acontecido, Boaz subiu à porta da cidade, sentou-se ali exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz, de repente, até já conhecia o costume do seu parente. Boaz chamou-lhe e disse: meu amigo. Interessante, o nome dele nem é mencionado aqui. Venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Antes de comentarmos essa outra parte, vamos trazer mais um exemplo aqui, mas agora fora de Israel, da importância deste local, a porta da cidade. Em Gênesis 19, verso 1, nós lemos lá que Ló estava sentado à porta da cidade, ao anoitecer, quando os 2 anjos vieram destruir Sodoma. Isso está lá em Gênesis 19, verso 1. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra. E a história que vai continuar. Ló, ele, bom hospedeiro que era, parente de Abraão, então, um bom anfitrião, ele vai convidar aqueles a seus olhos viajantes para pousarem na sua casa. Mas o que nós queremos ressaltar aqui é que Ló estava sentado à porta da cidade. O que isto provavelmente indica, segundo as conclusões dos estudiosos bíblicos? Provavelmente Ló
tinha se tornado membro do conselho diretor de Sodoma. Alguns dizem que a prefeitura era na porta da cidade. Ali decisões importantes, decisões de liderança eram tomadas. E este é um exemplo aí de Ló, parente de Abraão, à porta da cidade, mas que cidade era esta? Sodoma, não era Israel. Então era um costume da época. Bem, Boaz disse: meu amigo, venha cá e sente-se. E é interessante que o nome deste parente de Boaz não é mencionado. Ele não é citado por nome. Algumas versões trazem a expressão fulano, sente-se aqui. E não adianta, portanto, nós querermos saber aquilo que não está relatado. Importante é que é exatamente o procedimento, as decisões e iniciativas de Boaz. Ele foi e sentou-se. Imaginem sentar-se à porta da cidade, os líderes estão por ali, várias testemunhas. É claro que o parente ali de Boaz já esperava alguma coisa relacionada a negociações. Ambos eram influentes e homens de negócios, os negócios da época, e inclusive negócios de família, de seu clã. Verso 2. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles sentaram-se. Então, vamos entender bem essa questão aí. Enquanto Noemi e Ruth conversavam lá, Boaz se levantou, saiu de lá da eira, de sua eira, e foi tomar providências, foi chamar esses líderes para estarem à porta da cidade, ou de repente eles já estavam ali e ele reuniu 10, ele os chamou e eles também se sentaram. Começa então a negociação. É necessária habilidade para você defender os seus interesses e de forma legal. Lembrem-se, além das autoridades da cidade, há testemunhas. Boaz reuniu 10 líderes da cidade, 10 líderes, um tribunal completo para processos jurídicos, cuja decisão era reconhecida como imutável. Boaz, então, toma suas providências jurídicas para ficar protegido legalmente. No hebraico, ao pé da letra, o termo para líderes é anciãos. Algumas versões mais antigas trazem exatamente este termo, que significa o quê? Homens de mais idade, respeitados chefes de famílias, que gozavam de prestígio entre os israelitas. O que eles decidiam tornava-se imutável. Lembrem-se que estamos falando de 10 líderes, um tribunal completo para aquela ocasião. Então começa a sessão. Interessante, porque Boaz vai colocar o assunto, os líderes vão ser testemunhas para ratificarem, confirmarem aquilo que eles negociarem.
verso 3. Depois Boaz disse ao resgatador: o cenário está pronto, agora é só conversar sobre o interesse de Boaz. E ele precisa ter estratégia para isto. Precisa ser sábio, inteligente e, de forma legal, lidar com a situação. Então, depois disse Boaz ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Aqui nós não temos detalhes da conversa de Boaz com Noemi. Me parece que ele próprio toma esta iniciativa porque resgatadores faziam isso em relação aos bens, às terras de um falecido cuja viúva precisava continuar ali o seu nome em termos de herança com os herdeiros, os filhos. Noemi, que voltou de Moab, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. O que isso significa? Está vendendo um pedaço de terra. A NVI traz duas interpretações para esta situação. A primeira delas: Noemi é dona do terreno, mas está sem recursos para tocar o seu negócio, para plantar, para colher. Não tem empregados, não tem servos. Lembrem-se que ela voltou e tinha saído por causa da fome que havia na terra. Então esta é a primeira possibilidade. Noemi é dona do terreno, mas está tão sem recursos que é forçada a vendê-lo. Era dever do resgatador comprar quaisquer terras que estivessem sob ameaça de ser vendida para fora da família. Nós já citamos isto em estudo anterior, quando falamos dos deveres, das tarefas do resgatador. Então esta é a primeira hipótese. Noemi era dona do terreno, precisa vendê-lo. Não é bom que seja vendido para fora do clã. Boaz está aqui defendendo os interesses de Noemi e está prezando para que a lei se cumpra, por isso busca um parente ou o parente, o único, mais próximo do que ele próprio, Boaz. A segunda hipótese, a segunda interpretação possível para esta situação: Noemi não é dona do terreno. O terreno teria sido vendido por Elimeleque antes de a família partir para Moabe, mas ela detém o direito de resgate, de comprar o terreno de volta, para não sair da família. Faltando-lhe verba, para isso depende de um resgatador para fazê-lo em nome dela. O que Noemi está vendendo é o direito de resgate. Olha, naquela época já existia isto, venda não de bens propriamente dito, mas de direitos, papéis que dão direito a determinadas coisas. Então Noemi estaria vendendo aí o direito de resgate. Colocada essa situação, vamos ao verso 4. Boaz continua:
pensei que devia trazer o assunto para sua consideração e sugerir-lhe que o adquira na presença destes que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Eles estão, portanto, ali diante do próprio cartório. Olha lá, até o cartório funcionava mais ou menos dessa forma ali. Se não, se quer resgatar esta propriedade, resgate-a. Então Boaz mostra que o direito primeiro, a primazia, é do seu parente mais próximo a Elimeleque. Se quer resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba. Então Boaz está demonstrando interesse sim, mas apresenta a situação porque havia alguém cujo interesse, cuja primazia precisava ser respeitada legalmente. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Sabemos qual que é ali no íntimo o interesse de Boaz. Mas o seu parente próximo é homem de negócios. É homem que não vai querer perder a oportunidade de aumentar suas posses, renda, poder e influência. Então ele diz: eu a resgatarei. O outro resgatador gostou da ideia de agregar mais terras às suas posses, principalmente porque tinha a preferência legal. Isso aumentava o poder e influência do proprietário perante o clã e a sociedade. Ele só vê vantagens aqui. Então, de cara, sem nem pensar, embora aqui também o contador da história, aquele que registrou a história, o narrador, ele não fala assim. Então o homem parou, pensou e decidiu dizer: eu resgatarei. Sequer temos esses detalhes. Aparentemente ele de pronto disse: eu resgatarei, vendo ali uma boa vantagem, uma boa oportunidade em aumentar os seus bens. Mas este resgatador lembrou apenas das vantagens de seu dever de resgatador. Esqueceu do que a seus olhos seria desvantagem, não aos olhos de Boaz, mas a seus olhos seria desvantagem. Em outras palavras, lembrou do direito, esqueceu das obrigações. E olha, ele está no sentido negativo aí também nos ensinando. Quantos de nós lembramos apenas dos nossos direitos? Reivindicamos apenas os nossos direitos. E esquecemos que direitos também trazem obrigações. O parente mais próximo de Noemi então lembrou do direito e esqueceu das obrigações. Direito de primazia para adquirir as terras. Obrigação de casar-se com a viúva e manter a herança para os filhos que tivesse com ela, mas no nome do
falecido, aquelas terras, claro, ele desfrutaria delas, mas, e o judeu dava bastante importância para isto, por isso mesmo havia a lei do levirato. Quando ele morresse, os herdeiros seriam os filhos de Ruth. A esse resgatador, parece que isto não interessava muito. Verso 5. Boaz, porém, lhe disse, e olha, porque nós concluímos dessa forma? Porque na estratégia de Boaz, ele apresenta o bem a ser comprado, as terras, e depois vai falar do que vem junto com as terras, para mostrar e deixar bem claro, inclusive, a decisão e de repente salientar bem aqui o que seria desvantagem, muito provavelmente conhecedor que era do seu parente próximo, para que Boaz, por ele disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, porque ela era viúva do filho de Elimeleque, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Parece que Boaz conhecia o caráter de seu parente com quem negociava. Ao mesmo tempo, não deixou transparecer seu interesse por Ruth. Para nós que lemos, estudamos a história, seus comentários relacionados a Ruth, o quanto ele ficou admirado com as atitudes dela e quis protegê-la e ajudá-la. Então, na narrativa fica evidente para nós isto, que Boaz estava interessado em Ruth e ele fez um juramento para resolver a situação. Mas é claro que ele queria ser o resgatador. É isso que nós percebemos aqui. E Deus que conhece os corações, Deus que sabe todas as coisas, orienta Boaz para conduzir a situação desta forma. Porque Boaz, nesta história, de acordo com seu procedimento e com sua atitude, ele aponta para Jesus. Então que na narrativa fica evidente este interesse de Boaz por Ruth, por causa da forma como ele sempre ressaltou as qualidades da jovem viúva. O que vai acontecer daí para frente? Nós vamos ver na próxima semana. O tempo passa e passa rápido, mas, como sempre fazemos, fica muito claro aqui os ensinamentos que nós temos. Boaz não deixa para depois o que pode ser feito neste momento. Ele vai atrás da solução. Olha, outra lição. Para aquilo que ele havia prometido a Ruth e Noemi, porque indiretamente ele está prometendo a Noemi. Então, promessa precisa ser cumprida. Ele, então, mais do que depressa, vai resolver esta questão. O que mais nós aprendemos aqui? Boaz preza para que tudo seja feito de acordo com o protocolo, de acordo com as normas,
de acordo com as leis. Você conseguiria imaginar Boaz nos nossos dias, tomando uma multa e pedindo a alguém para assumir aquela multa por causa dos seus pontos na carteira? Boaz não faria isto. Você faz, aprenda com Boaz. Colocamos um exemplo aqui de uma das nossas leis de trânsito, uma das leis muito comumente burladas. Os exemplos são muitos. Estamos aí na época da declaração do imposto de renda. Vocês acham que Boaz iria esconder um pouco do seu patrimônio para pagar menos impostos ou menos imposto de renda? Se ele vivesse nos nossos dias, aprenda com Boaz. Ele demonstra seu interesse, ele vai atrás do seu interesse, mas faz tudo da forma correta. É difícil entender por que Boaz era um homem tão abençoado. É difícil entender como vai terminar esta história. Não é. Que aprendamos com Boaz, este homem íntegro. Integridade é algo muito em falta nos nossos dias. Você que conhece a palavra de Deus, você que entregou sua vida a Jesus, como anda sua integridade? Quando nós pensamos em tantas pessoas lá no Congresso, lá no Planalto, lá em Brasília, desonrando o nome do nosso Deus, quando negocia os seus interesses, seus interesses, não interesses do Pai, de forma totalmente inadequada. Gente que diz professar o nome de Deus, e alguns deles estão na cadeia, falando aí dos nossos políticos. Mas olha, o povo brasileiro, povo evangélico brasileiro, muitas vezes imita este tipo de exemplo ruim, exemplo mau. Pensam mais nas suas vantagens do que sofrer o prejuízo quando de repente fizeram alguma coisa que não deveriam ter feito e não querem pagar, não querem sofrer as consequências. Fica o recado, está aí a declaração de imposto de renda para fazermos mais uma vez. E eu citei apenas 2 exemplos. Que Deus a todos abençoe. Obrigado pela atenção de cada um de vocês. Estejam conosco na próxima semana, se esta for a vontade de Deus. Vamos orar e assim estamos encerrando mais uma quinta-feira bíblica, ou mais uma quinta-feira de estudo bíblico. Amém? Obrigado, nosso Deus, por este estudo. Que cada um de nós possa honrar a Ti com as nossas atitudes. Que cada um de nós possa ser íntegro como Boaz. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Perdido fui a palavra de Deus, o livro incomparável. Achei Jesus na palavra de Deus, que livro incomparável.
Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável.